Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos aqui ao vivo em TV, já TV de Veja.com. E se você ouviu vozes ao fundo aí, já numa discussão, hoje é dia de debate. Aqui estão Augusto Nunes e Ricardo Sete para falar sobre as notícias da semana. Olá, boa noite. Vocês começaram o debate antes, doutora. né? A gente está sempre debatendo. É um debate, de quem concorda. É uma mesa redonda. Debate cordial. Debate cordial. Agora, o grande assunto da semana é Petrobras, 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 Petrobras. Aí depois, para amenizar um pouquinho Petrobras, as contas da Dilma. A gente achou que o rombo nas contas públicas, o déficit primário, era de 17 bilhões de reais ontem. E estava todo mundo aí com a sensação amarga de que teve o bolso mordido. Como tudo que é ruim pode piorar no governo Dilma, hoje tivemos aí um novo dado. O Banco Central foi lá e fez as contas de novo, colocou ali, ampliou um pouquinho as contas, pegou uma lupa, olhou aqui, olhou acolá e bingo! 32 bilhões e 500 milhões. Para quem prometeu 100 bilhões de superávit, hein? É um pequeno erro. Um nove fora ali. Coisinha de nada. Inacreditável um começo de governo assim. Eu nunca não vi nada parecido. Nada parecido. E, aliás, poucos fins de governo que se assemelharam a fins de feira foram como esse. Sim. Porque nós mal estamos chegando ao primeiro mês. Primeiro mês. Ela bateu outro recorde, né? Esse buraco aí nas contas públicas. E temos a Petrobras, que é uma obra, é um trabalho de destruição, de implosão de uma empresa como poucas vezes se viu no mundo. Vamos fazer um corte aqui, né? E a gente vai falar de Petrobras, que não há assunto maior durante essa semana que Petrobras. Assim, é o que acaba desaguando na Operação Lava Jato. Temos capa de Veja, coloca a capa de Veja no ar para que você já possa ficar aí curioso para saber do assunto e correr às bancas. Veja que chega amanhã nas bancas aqui em São Paulo, reação em cadeia, todos contra todos. E assim, ó gente, os empreiteiros que estão presos estão claramente revoltados com os políticos que estão soltos. E os empreiteiros estão contra Lula e Dilma. Mandam recados, eles que estão atrás das grades aí por conta da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato está intrinsecamente ligada com a Petrobras, né? Faz tudo aí a parte da farinha do mesmo saco, e a gente vai chegar já aqui em capa de Veja, mas primeiro vamos falar das contas de Dilma Rousseff. Eu fico pensando aqui como é possível alguém prometer fazer 100 bilhões de superávit de economia para pagar os juros da dívida pública e entregar 32,5 bi de déficit. E aí, hoje, conversando com Augusto Nunes, a gente chegou a uma conclusão, né? É óbvio que a Dilma precisava mexer na LDO, porque senão ela correria hoje o risco de perder o mandato por crime de responsabilidade. E aí Verdade. O círculo da enganação, da tapeação, do que foi feito com o povo brasileiro, do soco no estômago dado na população brasileira, se fechou hoje com essa divulgação aí das contas de 2014. Sete. Pois quando houve a Revolução de maio de 68 na França, o filósofo Jean-Paul Sartre foi visitar uma das universidades que estavam rebeladas e disse para os estudantes uma frase célebre: vocês ampliaram o limite do possível. Né? Aqui nós estamos vendo a ampliação do limite do possível para o mal. Né? Quer dizer, você fez essa pergunta: como que um superávit prometido de quanto? De 100 bi. De 100 bi, né? Se transforma num déficit de 32. É que aqui os limites do possível foram ampliados, né? E não acontece nada, e tudo bem. E a bancada que apoia esse governo vai lá, aprova a legislação para retirar a possibilidade do crime de responsabilidade, faz uma lei, uma maracutaia legal. As pessoas criticam, os jornais fazem editoriais e as coisas continuam. Agora, eu acho que há um visível clima, como relatado pelo Augusto, um clima de fim de feira. Eu nunca vi, eu já tenho uma certa idade, já vi vários, como jornalista e como cidadão, vários governos começando, nunca vi coisa igual. É a xepa do governo Dilma. E vai piorar, né? Isso que o que a Joyce lembrou, essa mudança na LDO, vai tornar um pouco pior a situação, né? A Joyce disse num comentário hoje que a Dilma consegue piorar o que já está péssimo.
Vai piorar pelo seguinte, agora os governadores foram autorizados a gastar, o governo vai gastar mais, e não dá para acreditar em nenhuma promessa de austeridade. Claro. E repito, aliás, acho que eu não disse aqui não, mas o caso do Joaquim Levy, me lembro que disse o Milor no primeiro editorial do Pasquim, quando o Pasquim foi lançado, ele disse assim, esse jornal aqui, se for independente, não dura 6 meses. Se durar 6 meses, deixou de ser independente. Joaquim Levy, se ele aplicar as ideias, se ele for independente, né, aplicar as ideias aí que ele defende, ele não dura 6 meses. Se tanto, hein? Se ele durar 6 meses, ele não fez o que queria. Não tem salvação. Não tem. A Dilma prometeu economizar, acusou o Aécio de tudo que ela está fazendo agora. Por quê? Ela fez tudo errado. A gente esquece, são tantos os erros que a gente esquece, por exemplo, que agora a gente está vivendo essa crise energética aguda. Ela baixou a tarifa, baixou o preço, ela estimulou o consumo. Quer dizer, a irresponsabilidade da Dilma, ela vai agora ficar austera? Nunca foi. Depois é o seguinte, é engraçado, quer dizer, como no país as coisas acontecem na maior, assim. Os telejornais dizem assim, houve um rombo nas contas públicas devido aos gastos do ano eleitoral, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E gastos, a curva de gastos... E a Copa, eles agora culpam a Copa. A curva de gastos do governo é uma coisa vergonhosa, é uma coisa assim. E enquanto a arrecadação também fazia assim, né? Estava tudo bem. De repente, a curva de gastos continuou subindo, a arrecadação fez isso. Quer dizer, governo nenhum consegue cortar gasto público no Brasil porque é um sistema patrimonial, um sistema de nepotismo, é excesso de funcionário, político sendo comprado na base de negociação, emenda. Você tem... Era muito simples. A presidente reconquistaria a credibilidade em meses se ela fizesse o que tinha que ser feito. E você drasticamente, e mais, tem coisas que nem... Diminui o ministério. Tem coisa aí que está, isso que eu queria falar. Tem determinados gestos, eles valem pelo simbolismo. Eles falam, você pode reduzir o número de ministérios, que a economia não é tão grande. É o simbólico. É como o Collor. No começo do governo, ele disse, eu vou fechar aquelas casas no lago, as mansões dos ministros. Aquilo teve um efeito simbólico muito grande, que o Collor era aquilo que se viu, tudo bem. Mas se ela fecha alguns ministérios, ela dá um sinal, olha, vamos agir com mais austeridade. Não, está todo mundo, todos os ministros novos, entre os quais o Kassab, como é que você vai ser austero, o Kassab. Os ministros já estão nos jatinhos da Fábio. Recomeçou a Fábio. Antecipando um pouco ao tema Petrobras, que a Joyce quer levantar, qualquer país minimamente decente, em qualquer lugar, qualquer empresa privada, com mínimo de responsabilidade, o que teria feito no caso da Petrobras? Afasta todos os diretores. Claro. Imediatamente. Afasta todo o conselho de administração até que as investigações terminem. Isso não é demérito para ninguém. É uma providência normal na iniciativa privada. Isso aí imediatamente teria uma repercussão brutal no mundo inteiro. Positiva para a Petrobras. Não, fica essa murrinha, mantém a Graça Fossa, ele faz não sei o quê. Falta pulso, falta mínimo de energia, falta grandeza para esse governo. Aqui a Petrobras é vítima essa mistura de inépcia e corrupção. Porque os poucos que escapam do pântano, eles não acertam nada. Exemplo, ainda não está diretamente envolvida, mas a Graça Fossa. Você votaria nela para síndica do seu prédio? Não sei. De toda forma, o mínimo que se espera numa situação dessa, para restaurar a credibilidade da empresa em curtíssimo prazo, afasta todo mundo. Coloca um conselho de administração só com grandes nomes, pessoas confiáveis no mercado, coloca um grande executivo para dirigir a empresa. Não, fica essa murrinha, essa politicagem, empurrando com a barriga. O prejuízo que a Petrobras sofreu vai continuar aumentando. Bom, a gente já entrou na questão da Petrobras, então. Os meninos se adiantaram, invadiram, né? Derrubaram a pauta aqui. A gente não aguenta, é tanta barbaridade. Mas para a gente passar para a Petrobras, uma lembrança que precisa ser feita, eu vou repetir aqui. O que aconteceu com as contas públicas do governo foi
criminoso, ou era criminoso, até o apagar das luzes do ano passado. Houve mudança na lei para que o que era ilegal se tornasse legal. E é absolutamente imoral. Imoral. E até é mais ou menos assim, ó. Foi lá, atira, é homicídio. Não, mas não quero pagar pelo crime de homicídio, então eu faço o quê? Muda a lei aí. Foi mais ou menos assim. Não existe mais homicídio. Acabou. Foi isso que aconteceu. Então, o que o governo Dilma fez com as bênçãos do Congresso, um Congresso que foi vendido, sim, o próprio Aécio Neves disse isso, cada parlamentar que votar a favor dessa sujeira tem um preço. Eu não me lembro quanto que era o dinheiro lá, mas 784 milhões. R$1.000 para cada um. Quer dizer, quase R$1 milhão para cada parlamentar em emenda. E aconteceu que eles se dobraram. Se venderam e quem pagou a conta foi você aí, caríssimo, que está nos vendo e nos ouvindo. Passemos à Petrobras, então, feito o meu esperneio, porque não é possível uma coisa dessa. Mas como você registrou, a Dilma conseguiu interromper as férias da oposição. Aécio voltou de visual diferente, tá com barba. E pegando pesado porque faz falta a oposição. Meu Deus do céu. Nós, há alguns dias, quando a gente conversou aqui, nós falamos disso. Por que a oposição não se manifesta? Já reclamamos do caso Charlie Hebdo, né? Porque você terá deputados ou senadores do PSDB, inclusive, envolvidos, denunciados pelos executivos. Então, eu acho que, de novo, a oposição é prisioneira do corporativismo odioso, que foi o mesmo que salvou Eduardo Azeredo. Agora, Aécio interrompeu as férias, né? E hoje ele falou bonito. Mas veja bem, aí está na mão do Aécio Neves ser o grande líder que os eleitores esperam ou não. Se ele contemporizar com gente que está envolvida em corrupção no PSDB, porque o partido... Tem que expulsar. Aí, meu filho... Tem que expulsar. Ele tá e é o seguinte, se for morto, também está exposto à mesma chicotada que vivo merece. Exatamente, quer dizer, se ele compactuar com isso em nome do corporativismo partidário, ele não merece a confiança da pessoa que votou nele. O que vai fazer? Agora, hoje ele usou uma frase muito interessante, dizendo que o Brasil prova do veneno deixado aí pela incompetência, pelas ações do PT. É uma frase que retrata muito bem o momento que a gente está vivendo, porque é isso, né? Petrobras, contas públicas, estou falando só dessa semana. Petrobras, contas públicas, esse desmando todo, é um veneno. O gosto é esse, o gosto amargo do veneno que a população sente na boca, inclusive o eleitor do PT, que deve estar pensando, meu Deus do céu, né? Aonde foi que eu coloquei meu voto? O que eu fui fazer, né? O silêncio deles observe o silêncio do Lula, por exemplo. Né? O silêncio do Lula, o silêncio da Dilma, não é algo que fala. E quando eles dizem coisas que provam que a Joyce diz isso, eles estão em outro planeta. Hoje, o ministro, o Eduardo Braga, o ministro que nomeou Deus, né, como assessor dele para resolver o problema da chuva, ele disse que o balanço da Petrobras é um exemplo de transparência. Meu Deus do céu. Vamos retomar? Para quem não acompanhou, duvido que você não saiba dos dados, mas vamos lá. 88 bilhões e 600 milhões de reais é o rabinho do leão, né, do caso Petrolão, porque estou convicta de que o leão está escondido aí embaixo da cama e vai tirar a cara e vai assustar mais ainda. Mas a Petrobras ficou lá, a turma do Conselho de Administração, junto com 2 empresas de auditoria, tentando chegar às contas aí de quanto é que vale a empresa, os ativos, as refinarias, enfim. Noves fora, tira sobrepreço daqui, superfaturamento dali, roubalheira acolá. Eles têm uma ideia de que a Petrobras vale menos, os ativos valem menos 88 bilhões e 600 milhões. É rombo? É rombo, né? Aí eu disse, não, mas não é rombo, porque nem tudo é propina. Um pouco é sobrepreço, é superfaturamento, ou porque caiu a ação na Bolsa. As ações despencaram na Bolsa por conta do Petrolão. Claro. A Lava Jato não é a operação Lava Jato, mas o Petrolão mostrado pela Lava Jato tirou a cortina. A Petrobras era a ilha da fantasia. Você achava que era uma coisa, mas era outra completamente diferente. Então a gente tem aí quase 90 bilhões, Augusto. Que seria o produto da roubalheira para beneficiar partidos políticos. E o que não é roubalheira é incompetência, que é crime também. Isso aí devia estar tipificado no Código Penal. Isso tudo resultou que a Petrobras, que chegou a ser uma das
na lista entre as 15 maiores empresas do mundo, não está entrando nem entre as 500. Ela está atrás de empresas de videogame. O valor da Petrobras, o valor desse patrimônio monstruoso, construído ao longo de décadas. Depois daquela maluquice do pré-sal, né, daquela fantasia, né, eles proclamaram a segunda independência. O Brasil ia resolver o problema da educação, da saúde e tal. Aquele carnaval que o Lula fez e a mudança nas regras, né? Que uma delas transforma, aliás, a essência delas obriga a Petrobras a participar de todo tipo de exploração do pré-sal. E agora não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E veja o que eles falavam, Sete, da Petrobras. O carnaval que eles faziam. O Lula, inclusive, chegou da cabeça dele, sem nenhum critério técnico, sem coisa nenhuma, resolveu, como se fosse um deus, um rei da Arábia Saudita, que ia ter, além das refinarias em construção, como a refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, que era para ter como sócia a Venezuela, que não pagou. 40% da Venezuela. Ele resolveu fazer uma refinaria no Ceará e uma no Maranhão. Ele resolveu. A Petrobras que se vire, vamos fazer. Agora, coitado da Graça Fossa está tendo que dizer que cancelar as 2 refinarias. Então, só o projeto, Joyce, vocês viram esses dados? Só o projeto, só os gastos preliminares para refinarias que não serão feitas foram de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Assim, Santo Deus! O que ela informou, na sua essência? A Abreu e Lima não pode ser inaugurada tão cedo. Porque não tem dinheiro. De tanto que roubaram na Abreu e Lima. Exatamente, de tanto que gastaram nas 2 que não vão sair. De tanto que gastaram, então, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, como você bem lembrou, não vai ter dinheiro para o pré-sal, porque é o grande maná dos deuses, né? Porque o nacionalismo petista fez com que a Petrobras fosse obrigada por lei a estar com 30% em todas as empresas que vão explorar o pré-sal, e não tem dinheiro, a Petrobras não tem dinheiro para isso, de jeito nenhum, não tem dinheiro nem para fazer o mínimo que ela precisa fazer hoje. Está numa situação muito parecida com a do Ike Batista. Com isso, só para arredondar, uma coisa que foi pouco discutida nos grandes telejornais, etc., ela vai fazer um aumento de caixa da maneira mais safada possível. O petróleo está caindo no mercado internacional, a gasolina está ficando barata em todos os países, aqui ela vai subir o único de preço. Do mundo. Gasolina mais cara do mundo. Com um único e exclusivo objetivo de arrecadar dinheiro para a Petrobras. Não tem nenhum benefício. A população não apenas não está se beneficiando da queda do preço do petróleo, como está sendo prejudicada. Vai pagar mais para poder melhorar a situação da Petrobras, que está ruim por má gestão e por roubalheira. E os acionistas estrangeiros ainda estão chegando. Pois é, e tem esse problema. Tem o julgamento lá, tem o julgamento nos Estados Unidos. Unidos. Agora, os caras pagaram pela ação, quanto? R$60 já chegou a valer? Não me lembro agora. Essa que está valendo nada, cai sem parar. Quer dizer, os pequenos acionistas, antes você tinha aquelas ações seguras, né? Uma delas era o Petrobras. Tem gente que viu o patrimônio reduzido a pó, né? A gente que acreditou na Petrobras. Acabou. Tem que esperar anos aí para ver se isso aí. Se a Petrobras foi reduzida a pó, em silêncio, submerso no pântano, vai ser pinçado agora com mais uma reportagem. Vamos colocar a capa Veja, no ar? né? Capa de Veja no ar novamente, por favor, produção. Chega às bancas amanhã, reação em cadeia. Eu gostei muito da chamada no Facebook de Veja. Reação em cadeia é muito boa. Não, a chamada do Facebook de Veja está sensacional. Cadeia, a chamada né? é assim, olha, uma mão suja a outra. Está sensacional. Corre lá para o Facebook de Veja e dá uma olhadinha. Uma mão suja a outra, é a Lava Jato. Os empreiteiros que estão atrás das grades estão nervosos, não estão gostando nada, que tem político solto e empresário está preso. E político que deveria estar atrás das grades, segundo os empresários. Os empreiteiros mandam um recado para Dilma e para Lula, dizendo o seguinte: sozinho eu não morro. Aliás, uma declaração importante. Eu só vou adiantar para você uma declaração que está na reportagem de capa da Veja, que é de um executivo. Ele diz: se eu tiver que morrer sozinho, se eu tiver que morrer aqui na Polícia Federal, eu não morro sozinho. Essa frase me chamou muita atenção e é um claro recado. Resultado do que foi feito com a Petrobras e do que foi descoberto do rabinho do leão. E aí? É o afundar atirando. Afundar atirando. E hoje eu estava vindo para cá e a jornalista Mônica Bergamo, que é muito bem informada, estava divulgando pela Band News a informação de que a colossal, gigantesca e simbólica Camargo Correia, responsável pelas maiores obras públicas desse país nos últimos mais de meio século, está fazendo um acordo de legislação premiada. Quer dizer, para se livrar
inclusive de quebrar, porque poderá ser impedida de participar de tudo quanto é concorrência depois disso, vai entregar quem era corrupto, quem pediu propina, quem meteu a mão, etc., a Camargo Corrêa. Isso aí, essa reação em cadeia, porque vários, além de estarem indignados com fatos políticos estarem se livrando, os grandes empresários e grandes executivos dessas empresas estão querendo também salvar as empresas. E é uma maneira de salvar é fazer um acordo, mal chamado acordo de delação premiada. Colaboração premiada. Colaboração premiada, é isso aí. Em outros países tem outro Veja nome. bem, o pessoal aqui no Brasil sempre diz, isso aí não deu em nada, acaba em pizza, inclusive o mensalão. O mensalão mudou a história do Brasil e continua mudando pelo seguinte, eles aprenderam o quê? Primeiro descobriram a importância da colaboração premiada, que os jornais chamam de delação. Marcos Valério tentou tarde demais. Tarde demais. Então, o Marcos Valério está preso, Cátia Rabelo, do Banco Rural, está presa e vão ficar. E os políticos soltos já. Saindo. Por quê? Porque a bancada governista do Supremo inventou a quadrilha sem chefe. Né? Não tem quem decide na hora da briga. Toda quadrilha é uma quadrilha democrática, né? Na hora da divisão do produto do roubo tem que ter alguma briga. Não, o meu está baixo, tá? Não é bem assim e tal. Quem decide isso? Chefe supremo. O chefe supremo é o quê? O chefe quem manda no partido. Então, quando a capa de Veja deu, eles sabiam de tudo, os empreiteiros vão mostrar agora que a Dilma e o Lula sabiam mesmo e participaram. Tem chefe esse negócio. Porque como é que é? Aparece na reportagem da Veja 11, 12, 13, que o Lula nomeou diretores, os caras do partido que pegavam dinheiro e tal, mas não tem chefe. Ele também não sabia disso. Ele estava distraído em São Bernardo, assando um cordeirinho, né? Então, o Marcos Valério serviu de lição para essa turma. Claro. Porque que aconteceu? Se eu fico, então eu quero ficar em companhia dos amigos. Exatamente. Você resumiu bem. Quer dizer, o caso é exemplar. O Marcos Valério, que era um mero operador, ele não tentou fazer o que o ministro Aires Brito, que você entrevistou, classificou como um golpe de Estado branco. Ele não estava tentando comprar uma bancada para dominar o Congresso. Ele é para quê? Ele estava servindo. O Marcos Valério queria. Ele estava servindo aos políticos ali, ganhando seu dinheiro e tal, ilegalmente. Pegou 37 anos de cadeia, está com a vida destruída. Regime fechado, etc. Enquanto isso, os sujeitos que se beneficiaram do esquema que ele operou estão em casa já. E reaparecendo Zé Dirceu, agora. José Genuíno. Como já disse, já reentrando em cena. Sim, estão todos aí felizes. Agora, os empreiteiros agora do caso Lava Jato, vendo isso, peraí. Comigo não, né? Comigo não. Aprenderam. Realmente o caso do Marcos Valério é dramático, eu diria até injusto. É uma pena gigantesca de 37 anos. Para um sujeito... Pensa bem, não havia quadrilha, fizeram tudo aquilo. E agora, também não há. Se não havia quadrilha, se não havia... Por que o Marcos Valério pegou uma pena tão Não, e agora, por exemplo, tem uma geração espontânea. Eu sou o diretor aquela diretoria do Paulo Roberto Costa. Diretor de operações. Aí eu falei assim, eu vou começar a roubar aqui. Você, diretor da área internacional, também tem a mesma ideia, na mesma época, mas nós não conversamos. Não está combinado. Não tem chefe. Aí se você cobra 3, eu também 3, é porque nós somos muito sensatos e tal, não combinamos. Então não tem chefe, agora tem. Muito bem, a gente está caminhando para o fechamento, eu já vou ler uns tweets aqui, mas eu queria saber se vocês acreditam que este fim de semana vai ser de borboletas no estômago, então, para Dilma e Lula. Dilma de Passa Dilma e Lula de Abreu e Lula. A gente rebatizou aqui as refinarias. Eu acho que fica melhor. Passa Dilma e Abreu e Lula, eu acho que é uma coisa sensacional. Ele é nome de campo de petróleo, Lula, por que não uma refinaria? Exatamente. Um final de semana mais tenso para eles? Olha, Joyce, eu sempre escrevo que quando sai uma matéria desse tipo na revista, eu sempre digo: sábado é o mais cruel dos dias para quem tem culpa no cartório. E as reportagens de Veja tiram o sono deles, sobretudo no sábado. É o que vai acontecer. Bel Marques Rodrigues, a impunidade dos políticos, no caso o mensalão, pode se repetir no Petrolão com o STF aparelhado como está? É o que o Sete falou, né? Vai depender aí. Se bem que eu diria que o ministro Teori Zavascki está surpreendendo um pouco, né? O ministro Teori Tem limites também para o cinismo. Ele está se comportando com firmeza até agora, referendando os acordos de delação premiada,
Se até ele faz, imagina. Resistindo à tentação de que o processo saia da mão do juiz Sérgio Moro e vá para o Supremo, porque teria autoridades com foro privilegiado envolvidas. Ele está se comportando, como diz você, tem limite para tudo, né? Eu acho que sim. Agora, onde a coisa vai pegar é na hora de saber se houve a quadrilha ou não, né? Foi aí que eles falharam no Mensalão. Deliberadamente ou não, a bancada governista fez isso. Espero que eles criem juízo agora. Aparentemente, eu não estou por dentro, tanto quanto a Joyce, que tem fontes, inclusive no Paraná e tudo, mas aparentemente o que tem de prova, nesse caso do Petrolão, é uma barbaridade. Comparado com o Mensalão, teve que haver interpretações jurídicas, aquela teoria da... domínio do fato. O Petrolão é escancarado. Petrolão é tudo preto no branco, é documento, é conta bancária, não é, Joyce? É depoimento de gente que esteve envolvida, confessando os crimes. Confessando o crime. E depois, o cruzamento das informações. Quer dizer, você ouve um aqui, aí você ouve o outro acolá. A sala, toda a sala, ela é modificada, inclusive na disposição. Então, você não sabe exatamente onde você está quando chega para o depoimento. Né? Ninguém entra com telefone celular, nem mesmo os promotores e delegados. E não conversam entre si. Não conversam entre si. Então, é impossível passar informação de um para o outro, não tem como. Interessante. E ainda assim, há, obviamente, as informações ipsis literis aqui. O empreiteiro aqui, repete o que está o outro aqui, o Paulo Roberto Costa aqui, disse a mesma coisa que o CEF aqui. Então, não há dúvidas, a não ser que haja uma transmissão de pensamento, bola de cristal, pombo correio, sinal de fumaça. Porque, assim, as informações são idênticas, aquelas que um presta e o outro presta para os as peças do mosaico, todas estão se encaixando. Todas se encaixam. O meu temor só nesse caso todo é que haja aqui e ali uma falhazinha processual, como o nosso direito é extremamente formalista e burocrático. Que é o que estão tentando fazer os advogados da OAS, desde o começo, né? Tentando puxar o tapete. Então, tem ali uma coisa que não foi feita absolutamente de acordo com o que o processo previa, que anule uma peça, que anule outra. Eu tenho medo de acontecer esse tipo de coisa. Eu confio no juiz Sérgio Moro. Eu confio no juiz Sérgio Moro, mas eu digo nas instâncias superiores. Ah, sim, porque ele é bastante equilibrado, ao contrário do nosso Joaquim Barbosa, que fez um bom papel, mas tinha aqueles rompantes, e ele já tem a experiência do Banestado, né? Ele já sabe como lidar com isso. Então, até agora vem vindo bem, mas tem razão. E ele acredita nos acordos de delação premiada, nessa colaboração premiada com a Justiça. Né? Ele é um especialista em descobrir lavagem de dinheiro, tem um faro como ninguém, não é um juiz de muita graça, não gosta de muito sorrisinho, conversar com a imprensa. Ele é tido como um homem muito sério, muito rígido, muito reto e de poucos amigos. E um especialista na área. Então não vai ser fácil não tentar arrumar falhas. Os advogados estão tentando aquela coisa, os mais bem pagos do Paraná. Né, os mais bem pagos de Brasília. Essa gente aí está levando dinheiro como nunca, mas não consegue encontrar uma única falha dentro aí de todo o processo que foi. A tal colaboração premiada, delação premiada, é o desespero dos advogados. O cara conta tudo. Para que advogado? Acabou o emprego. Agora, eu ando muito desiludido, desencantado com as coisas no Brasil há bastante tempo, mas esse caso, mais do que o Mensalão, esse caso está me dando alguma esperança, porque se essa coisa for até o fim, Joyce e Augusto, é uma virada espetacular no Brasil. É uma coisa que vai revolucionar a crença das pessoas nas instituições, no império da lei. É um negócio enorme que está em jogo. Se isso for levado até o fim, por mais que seja uma crise enorme, que pode até arrastar a presidente da República no impeachment, etc. Que arraste. Será uma novidade, como no Brasil não vê, talvez não tenha visto em um século. Aliás, o impeachment é o grande medo da presidente do PT, tanto que eles estão rifando até a mãe para tentar levar a eleição da Câmara dos Deputados, que é também aliás, um assunto um grande assunto aí da semana, porque a gente está na contagem regressiva, as últimas articulações acontecem nessas horas até domingo, às 6 da tarde. Você vai estar em Brasília. Eu estarei em Brasília amanhã já, gente. Já está de mala arrumada. Já estou de mala arrumada, mala cuia, amanhã cedinho, Joyce Raça é uma hora para Brasília, mas você acha que eu não vou ficar de olho nisso tudo? A articulação, a gente trouxe aqui em primeiríssima mão, inclusive reportagem hoje que a Folha de São Paulo trouxe, que nós trouxemos há 3 dias aqui em TVeja,
mostrando o seguinte, que os ministros de Dilma foram convocados para organizar as suas bases e tentar, de qualquer jeito, cooptar os deputados. Dizendo o seguinte, você tem um carguinho aqui, filho? Tem um carguinho aqui? Você não indicou fulano? Então vamos votar no Arnaldo Então você Chinalha. tem que votar no Quinalha. E também você pode ter ali uma porta aberta com o governo, o seu governador do seu partido pode ter uma porta aberta com Dilma. Eu trouxe para você isso no Alvo exatamente há 3 dias, hoje é a reportagem da Folha de São Paulo. E o que mostra que o preço está saindo alto, está saindo caro. O governo quer porque quer o PT. Por quê? Porque é o presidente da Câmara que vai dizer assim, eu vou aceitar esse pedido de impeachment aqui e vou pôr em votação. Ou vai dizer não, vai pra gaveta. Pronto, ele tem esse poder, essa prerrogativa. Sem contar as novas CPIs, né? BNDES, Eletrobras. E eles estão confessando que eles distribuem os cargos pelos critérios fisiológicos mais abjetos. Parece ali, nomeou para o DENIT. Eles escrevem. E a coisa é escancarada. Já começou, já começou na escolha dos ministros. Né? Dos ministros. Ministros ridículos, medíocres, que eu disse e repito, vou repetir sempre aqui, o ministério mais mequetrefe da história da República foi montado assim. Fulano para acalmar o partido tal, para conseguir os votos do partido X, para conseguir não sei o que, não sei de quem. Foi tudo assim. Nomearam o Kassab, que segundo o Haddad é o pior prefeito da história. Né? Segundo o Haddad. Segundo o próprio Haddad do PT. Né? Sensacional, o critério da competência e da capacidade gerencial e do interesse público é o último, nem foi considerado, não está nem em último lugar. Aquilo ali é aquela turma numa prova do Enem, o que você teria de nota 0 em tudo. Não, aquilo ali não serviria para um secretariado de uma capital média do Brasil. Não, aquilo na Câmara de Taquaritinga não tinha chance, não. Nem Ponta Grossa. Pronto. A gente caminhar para o fechamento, nosso tempo já estourou, eu vou registrar alguns tweets aqui. Os empreiteiros, Joyce, não querem ser bodes expiatórios, querem que os verdadeiros chefes do esquema também paguem. É verdade, é o Bel Marques que tuita aqui. O Daniel diz, ai meu Deus do céu, tô com medo. Não precisa ficar com medo não, fica de olho nas notícias. O Derek me diz, por que Dilma e seus ministros não conseguem falar a verdade? Ih, é difícil, hein? Nem conhecem a palavra. O Mugs Vilela diz, Dilma não disse a que veio, seu governo tão pouco contribui para o país. O Leal diz o seguinte, Dilma mente, evidências não faltam. E agora, José, Lava Jato salvará o Brasil? É o que a gente espera, né? A Elizabeth aqui também participa, todos obviamente criticando o governo Dilma. O Rodrigues diz o seguinte, é permitido a um governante modificar a lei como a Dilma fez para se livrar do crime de responsabilidade? Teoricamente não, né? Mas estamos no Brasil, onde tem aquele governo e aquele Congresso. Aí deu no que deu, né? O Eric diz, a gerentona vem mostrando toda a sua incapacidade e incompetência, além de má vontade que dá nojo, fora PT, diz aqui o Henrique. E a Silvia me diz, Joyce, a oposição com o governador de São Paulo jogando contra, a Aécio falou duro hoje e o governo parece rindo ao lado da rainha, o governador e do primeiro-ministro. Aí isso é outra coisa. É uma outra história, né? Já o Sete comenta aqui. O Thiago Diniz, eu tenho muitos tweets, eu não vou conseguir registrar todos, mas eu leio todos, viu, pessoal? Você sabe que de madrugada muitas vezes eu respondo aqui. O Thiago Diniz me diz, estamos próximos do ponto que nem a privatização salva a Petrobras, talvez só a privatização salvasse a Petrobras do jeito que ela está hoje, sem que você tenha que pagar a conta. Augusto Nunes defendeu isso, hoje ele me substituiu, muito obrigada, viu, Sou interino, ele no alvo, e o grande erro de FHC, né? Foi não ter privatizado a Petrobras. Banco do Brasil. Já imaginou a Bolsa? Se viesse o presidente da República, Dilma, ou sabe, sei lá quem, dissesse, olha, o negócio é o seguinte, a conta é tanto, o prejuízo é tanto, vamos privatizar a Petrobras. Já imaginou o que ia acontecer com a Bolsa? A ação, que hoje vale nada, estourar, ia ser uma loucura. A empresa ia quadruplicar de valor, assim. Mas não pode, o imperialismo americano está de olho nessa empresa. Basta conferir a trajetória das empresas estatais privatizadas. Sim, né? Exatamente. Embraer, Vale. A Embraer virou uma das grandes do planeta. E nenhum escândalo. Nada, zero. Nada. Vale, um colosso. Considerações finais para esta semana, né? Muita atenção para a eleição da Câmara dos Deputados, porque tudo está ligado. Lava Jato, Petrolão, eleição da Câmara, Planalto, problemas com o roubo da Dilma, gente, é tudo um emaranhado só. A Dilma vai perder, se derrotado, eu acredito que será, vai perder o controle do Legislativo já. Isso aí é... Então, estamos vendo que o Poder Judiciário tem cumprido o seu dever aí, né? Tem desempenhado o seu papel.
E eu acho que, como disse o Ricardo Setti, a Lava Jato, ela está lavando a alma do Brasil mesmo, porque ela vai mudar a história. Já mudou, né, e vai provocar, como constatou num artigo publicado na Folha há algum tempo, o juiz Sérgio Moro falando da Operação Mãos Limpas. Mudou a política italiana. Mudou tudo, mudou a cara. Eu acho que pode acontecer a mesma coisa no Brasil e espero que aconteça. 7. Eu queria, só para fazer justiça à Câmara dos Deputados, lembrar que quem aprovou essa legislação imoral, a qual você se referiu, que a legislatura passada. Os deputados que estão saindo agora. E eu tenho alguma esperança de que entre os 503 deputados, havendo 200 deputados novos... alguma coisa boa tem que vir de lá, pode acontecer né? alguma coisa. O candidato que o Planalto não quer ver de jeito nenhum na presidência da Câmara, que é o deputado Eduardo Cunha, de Rio de Janeiro, não é nenhum santo. Não é nenhum santo. Sim, mas se o Planalto não quer alguma coisa boa, ele vai vazar. É verdade, mas não é nenhum santo. Mas acontece o seguinte, você estava mencionando as pressões que os deputados estão sofrendo, né? Mesmo um poder diminuído, como tem sido o Congresso e tal, tem limites. Chega a partir de um certo ponto que a coisa fica tão exagerada e absurda que se reverte contra quem está pressionando. Até no caso do Severino. Tem limite para pressionar, Então o tiro pode sair pela culatra, no caso. Que é o que se comentava hoje nos bastidores, né? Eu vou usar uma expressão popular, que hoje nos bastidores se comentava o seguinte: o PT começou bem a reação, mas enfiou o pé na jaca, né? Por quê? Porque pressionou tanto, que aqueles que estavam ali meio que ensaiando o joguinho da traição já disseram, opa, peraí. E não nos esqueçamos de que o voto é secreto. E pensa bem, Augusto, um deputado que chega lá, saiu das urnas, eleito e tal, é humilhante para ele ficar nessa história, sabe? O cara fala, peraí, eu vou votar em quem eu quiser. Esses caras estão pensando o quê? Eu sou um deputado federal, sou representante do povo. Quer dizer, tem um pouco disso ainda lá no Congresso. Sabe como é? Quer dizer, algum brio há de ter, brio. Pô, o que é isso? O Planalto pensa que a gente é um fantoche? Isso são incompetências. E o Eduardo Cunha não é de fazer pouco agrado para os colegas, não. É sempre a incompetência deles. Entre as várias anotações, né, dando o nome do ministro, vai pressionar fulano, outro ministro, eles põem Bersoine. Eles não sabem nem o nome do cara que vai achar cara. Aí é o PT, né? Essa é a minha esperança. É verdade. Para fechar, 2 participações, o Michel, ou Michael Barbosa, me diz o seguinte: ações da Petrobras vão chegar no pré-sal, né, no fundo do poço. E as máscaras de Cerveró e Foster não servem para o carnaval, e sim para o Halloween do povo, diz aqui. E a Daniela Omairine me diz, poxa, tá sobrando assunto aí na TV, já, hein? Nunca vi tanta animação. Manda beijos para vocês. Obrigada, Daniela, querida. E todos vocês que estão aqui no Twitter, @Joyce Hasselman, @Veja, @Ricardo Setti, @Augusto Nunes. Todo mundo tá lá. E eu fico vendo de todo mundo aqui, tá? Porque enquanto eu converso com eles, eu estou, né, não como Cerveró. É a mulher de 300 peixe, outro no gato. Não como Cerveró, né? Mas eu quero encerrar aqui nesse momento, né, em que as pessoas estão falando tanto de carnaval, porque hoje de manhã Felipe Moura Brasil lançou o bloco da Raimunda, né, ou das Raimundas aqui durante o podcast dele em TVja, porque o bloco da Raimunda é o seguinte, são os 2 assuntos mais comentados e mais procurados na internet, que é a cara da Graça Foster e o bumbum da Paola de Oliveira, aquela atriz bonitona, certo, né? E aí, juntando o bumbum da Paola de Oliveira e a cara da Graça Foster, vira o bloco das Raimundas. São os 2 assuntos mais procurados na internet, tá? Eu estou avisando vocês, para vocês saberem, né? Tô avisado. Para vocês saberem o que está bombando na internet em tempos de pré-carnaval e petrolão. Gente, obrigada pela companhia de todos. Acabando aqui a nossa discussão com bastante bom humor. Amanhã você vai saber quem é o babaca da semana. Tem mais essa. Tem o babaca da semana agora. Mas um só? Meu Deus do céu. Aí é uma escolha difícil. Aí, se fosse a gente é um homem sem visão do mundo. Teria de falar como aqueles jurados de concursos de Miss. Olha, se eu pudesse, eu votaria em todas. O babaca da semana é o novo quadro que faz parte aqui da minha conversa. O Belo e a Fera, com o Marcelo Madureira, é todo sábado e a gente resolveu aí entregar esse prêmio. Você vai saber quem é o babaca da semana amanhã e claro que você participa. Então abriremos a votação já a partir de amanhã para o babaca da semana da próxima semana.
Né? Vai ser animado, hein? Eu não imagino... faltarão candidatos. Não. Nossa, mas a disputa é renhida. Nossa. Muito bem, obrigada. Um ótimo fim de semana. Obrigado a você também. Obrigado. Obrigada pela companhia de todos. Tem gente aqui, enquanto nós estamos conversando, retuitando a entrevista que eu fiz com o deputado Eduardo Cunha, do PMDB, na segunda-feira. Né? Ele que pela segunda vez foi ouvido aqui por TV, já também foi ouvido o Júlio Delgado do PSB e o Arlindo Quinalha, como sempre, se amedrontou, né? Não quis falar, porque também, se tiver que responder, a coisa fica um pouco complexa para o petista. Mas, de qualquer forma, o espaço foi aberto, ele abriu mão do espaço, claramente, porque está encrencado, né? Difícil defender a candidatura e o governo. Mas, se você quiser acompanhar a entrevista, é fácil, você entra lá em Tveja, veja.com, outros vídeos, clique em Tveja e você vai ter os vídeos do ano inteirinho para você. É bastante coisa. Essa entrevista foi na segunda-feira para quem está me perguntando e também para quem está retuitando. Amanhã tem Marcelo Madureira, tem os melhores vídeos da semana. Domingo tem Salto Agulha aqui comigo e domingo também eu vou estar acompanhando a eleição da Câmara dos Deputados. Primeiro a posse dos 503 deputados, depois a formação dos blocos, depois a inscrição aí oficial dos candidatos, a eleição e o resultado, que é o que tudo indica. Hoje, sexta-feira, às 21h44, deve dar Eduardo Cunha. Como política, é a arte, né, do impossível, e em política até as vacas voam. Eu digo hoje às 9h44, porque vai saber o que o PT pode aprontar amanhã. Mas, se tudo correr como está caminhando, Eduardo Cunha deve ser eleito aí presidente da Câmara dos Deputados. E eu trago tudo para você aqui por Tveja, tvdeveja.com. Obrigada pela companhia. A programação na semana que vem é de Brasília. Augusto Nunes estará fazendo par comigo aqui, né, Augusto? Eu lá e você aqui. Com muito prazer. Muito bem. Boa noite, bom fim de semana. Tchau, gente. Tchau, tchau.